Povo Tântrico, excelente noite para todos vocês. Estamos aqui mais uma vez, religiosamente, com a série Tantra na Prática. E hoje vou receber meu querido amigo Flávio Ganapati. A gente vai poder bater um papo sobre o que é o Tantra, sobre essas experiências, sobre como chegamos até o Tantra, sobre os desafios que encontramos. Então hoje seja muito bem-vindo mais uma vez a esse encontro super especial que nós estamos recebendo inúmeros terapeutas com tantas histórias lindas que realmente agregam e impulsionam cada vez mais a nossa jornada. E o Flávio já está por aqui, ó, com o perfil Portal da Expansão. Vocês vão adorar esse cara aqui, ó. A energia dele é maravilhosa. Já está chegando por aí. E é isso, meu povo. Tamo junto nessa jornada de esclarecimento a respeito do Tantra. E olha ele aí. Boa noite, meu irmão. Fala, meu irmão. Paz e luz pra ti, meu querido. Ai, Que pra você felicidade. também, velho. Também muito. Muita alegria, querido, te receber. Estava ansioso por esse bate-papo. Tenho certeza que vai ser muito rico. E Legal. bem-vindo, querido. Gratidão por receber esse convite e aceitar e estar presente aqui hoje. Eu que te agradeço, meu velho. Eu que te agradeço. Tamo juntão. E é Tô isso, inteiro. querido. Bora falar sobre Tantra na prática, né? Eu tô realmente curioso também, em um certo sentido, para entender como que você chegou, né, dentro do Tantra, como que Tá. foi essa experiência para você, o que te levou até esse local. E não sei se você chegou a ver algum dos nossos encontros aqui, mas E pessoas muito excelentes do Tantra estão passando por aqui e contando essa história, né, cara? E para mim poder, assim como para as pessoas que estão acompanhando aqui junto com a gente, entender o contexto de terapeutas que já estão há tanto tempo atuando, trabalhando com pessoas, como eles chegaram, quais foram os desafios, isso é muito rico, né, irmão? Então, se você puder certo, compartilhar um pouquinho com a gente, se apresentar, né, falar para a galera. certo. Meu nome é Flávio Ganapati, sou terapeuta tântrico, sou sexólogo também, né? E meu primeiro contato com Tantra foi aos 18 anos, cara. Eu na faculdade, a faculdade tinha uns workshops, tinha assim, um festival de workshops, e veio uma terapeuta tântrica indiana e ela deu um workshop e eu fui para esse workshop dela, né? E me apaixonei. Me apaixonei completamente pelo Tantra. Tive nesse workshop experiências sinestésicas, experiências sensoriais fabulosas, né? E acabamos tendo um relacionamento, né? Eu e ela. E a minha escola de Tantra, então, vem desse relacionamento com ela. Né? Eu digo que eu tive um baita de um presente da vida, conhecer o Tantra pelo ponto de vista indiano, assim, com uma certa pureza de olhar do Tantra. Né? E, e aí a gente ficou um tempo juntos, né? Assim, bastante tempo. Eu fiz essa minha iniciação toda no Tantra com ela. E aí eu fui, depois desse relacionamento, eu fui atrás das formações, né? Da oficialização do Tantra, né? Aí Sim. fiz a oficialização, fiz a pós-graduação na sexologia, fiz a pós-graduação na terapia tântrica mesmo, e fora os vários cursos, né? Então foi mais ou menos, foi mais ou menos assim que eu entrei no Tantra, né? O Tantra entrou na minha vida e não sai mais, né? Que lindo, cara, que lindo. Eu achei legal isso que você falou, porque o Tantra, como a gente vai conhecendo, principalmente você trazendo essa estrutura do que é o Tantra mais puro, oriental, indiano, é, quando a gente estuda essa tradição, a gente sabe e ouve falar que o Tantra é uma tradição matriarcal, né? Que muito Sim, do que era transmitido era através das mulheres. E você teve sim. exatamente essa oportunidade, né, de se Exatamente. conectar. Cara, fala Foi. mais sobre isso, irmão. Que grata É oportunidade, né? porque, porque a visão, pelo menos a visão que eu tive, né, com essa pessoa, é que o Tantra, meu velho, vamos só tentar dar uma explicada para a galera por que se chegou a ter que dar um nome para algo que é um movimento, né? Assim,
Num planeta que não tem bactéria, não vai haver antibiótico, certo? Não tem bactéria, não precisa de antibiótico, certo? Correto. Num planeta onde há aprisionamentos psíquicos, onde há a limitação das psiques com um intuito proposital, vai ser necessário um remédio. E esse remédio precisa ter um nome, né? Então, tem várias técnicas que têm seu nome, e o Tantra tem o seu nome, né? A expansão da liberdade, o próprio nome diz, né? Tantra, expansão da liberdade, né? Então, assim, a forma que eu entendo o Tantra, ela pode ser bastante esclarecida quando a gente entende a alegoria da caverna de Platão. Perfeito. Aquela galera toda no final da... Posso falar sobre Por favor. a alegoria? Por favor. Legal. A alegoria da caverna de Platão é um grupo de pessoas acorrentados no fundo de uma caverna profunda, todos voltados para o fundo dessa caverna, todos voltados para a parede dessa caverna, e atrás deles, por uma fogueira que representa a falsa luz, não vamos perder essa ideia, existe um conjunto de pessoas, vou até aproveitar essa sombra aqui, ó. Existe um conjunto de pessoas muito bom, manipulando a falsa luz e projetando no fundo dessa caverna as imagens que eles querem projetar. Então, esse grupo de pessoas acorrentados, olhando para o fundo da caverna, vão ter como as suas realidades aquilo que está sendo projetado. Só que a verdadeira luz está fora da caverna, que é a luz do sol. A luz da fogueira é uma falsa luz. Então, essas pessoas acabam pautando toda a sua vida por aquelas imagens projetadas. E as imagens vão ser absolutamente manipuladas. Porque esses senhores da falsa luz, eles querem que aquelas pessoas acreditem em algo, que acreditem que aquela ali é a realidade deles, para eles se beneficiarem de alguma maneira. Certo? Até o momento em que uma dessas pessoas que está acorrentada no fundo da caverna começa a perceber que algumas imagens se repetem muito, vira assim vira rotina. Mas é lógico que se repetem, porque tem uma hora que esses caras não têm mais tanta coisa para inventar assim, né? Já não tem mais tanta originalidade, né? Total. E aí, quando essa pessoa percebe esse padrão de repetição, no momento em que ela desperta para isso, ela percebe que as correntes vão se afrouxando. Ou seja, as correntes são os padrões psíquicos, a luz que é projetada é uma falsa luz, e no momento em que ela vai despertando para que tem alguma coisa de errado ali, essas correntes vão se afrouxando cada vez mais até um momento em que ela tem condição de olhar para trás. E quando ela olha para trás, ela percebe que ela vem sendo manipulada esse tempo inteiro e que nada daquilo é real. Absolutamente nada daquilo é real. O padrão familiar que se construiu e que ela vem seguindo na vida dela foi manipulado. A noção de felicidade foi manipulada. A noção de relacionamento foi manipulada. Aí essa pessoa chega à conclusão, caramba, não tem absolutamente nada real nisso. Tudo segue um intuito. Tudo tem tudo que estão me oferecendo como a minha realidade tem um intuito pernicioso, é nocivo isso. E então, é meio que roteirizado já, né? Exatamente. Sempre para satisfazer as
algum objetivo dos manipuladores. Sim. Bem, então ela, no momento em que ela saca isso tudo, e que hoje em dia, né, as pessoas estão chamando de despertar, né? É o verbo de hoje, né? É o despertar, né? Mas eu sou mais antigo, né? Já passei dos 50, então eu uso sacar, né? Então, quando ela desperta, essas correntes se rompem completamente. E ela, então, vai querer sair dessa caverna para ir em direção à verdadeira luz, né? E ela, então, porque ficou muito tempo imobilizada, tem os músculos fracos, né? Ela está hipotrofiada, né? E ela, para sair dessa caverna, porque é uma caverna profunda, ela se machuca inteira, rasga a roupa e por aí, mas consegue sair. E, então, quando ela sai, ela está diante da verdadeira luz, né? Só que ela tinha duas possibilidades aí, ou ela seguia a vida dela, ou ela voltava para avisar as pessoas que aquela ali não era a verdade, né? E ela volta, e voltando se machuca cada vez mais, e chega lá na galera e diz, olha só, isso que vocês estão vivendo aí é tudo irreal. Não tem nada de verdadeiro nisso. Tudo isso que vocês acreditam que devam cumprir no cotidiano de vocês, na vida de vocês, objetivo de vida, ser alguém na vida, formar família, casar, ter filho, ter essas coisas, todos esses padrões, não tem nada de real nisso. E as pessoas olham para ela e falam assim, pô, você está querendo dizer que a felicidade está lá fora e você está todo estrupiado assim? Olha que bacana, né, cara? A ideia de que autoconhecimento dói, né? Ela se machuca inteira. Ela se machuca inteira para descobrir a verdade, né? Olha aí essa máxima que a gente utiliza no autoconhecimento, né? Vai para o autoconhecimento, beleza, mas se prepara, porque para sair do fundo dessa caverna aí vem paulada, né? Total. E se você se propuser a voltar para avisar os outros, aí vem mais paulada ainda. O dobro, né? Vem o dobro, porque aí você tá cutucando a outra com vara curta. Tem, porque esses caras aqui, esses caras que manipulam a falsa luz, eles não querem que ninguém volte para avisar que aquilo ali não é real. E dependendo da capacidade de comunicação desse que volta, opa, ele vira um inimigo. E pode ser morto. Sim. E pode... Porque o escravo ele está tão escravizado que ele vai defender aquela mentira com unhas e dentes. Sim. Ele vai defender aquela mentira com unhas e dentes, ele corre um risco de morte pelos próprios escravos, dos que estão acorrentados, como também pelos senhores da luz, da falsa luz. Pô, a gente pega aí vários grandes comunicadores da nossa história, né? Que foram assassinados. Pô, é isso, né? É isso. Só por falar. A gente tem que calar esses caras, né? Bom, então, vamos chegar no Tantra, né? O Tantra é esse instrumento que vai fazer com que as pessoas possam olhar para essas imagens que estão sendo projetadas e perceber que elas são irreais, que nelas não tem verdade nenhuma, que nelas não tem nem profundidade. Profundidade. Pô, se a gente analisar a nossa vida no cotidiano, não tem profundidade nenhuma, irmão. É correria para trabalho, é correria para voltar, é final de semana em supermercado. Qual é a profundidade que tem nisso? As pessoas não têm tempo mais para fazer as suas contemplações, tão exaustas para buscarem uma meditação, algo que jogue elas para dentro, né? Então, o Tantra vem porque na visão tântrica oriental, né? O Tantra é visão política também. O Tantra é visão econômica também.
os monges tântricos, na formação dos monges tântricos lá, eles se tornam especialistas, eles se tornam verdadeiros cientistas políticos, economistas, porque eles precisam entender para poder expandir, para eles poderem sacar o que é irreal, eles precisam entender quais têm sido os mecanismos de dominação. Caraca, demais isso que você falou. Então a formação tântrica lá, ela é muito mais social. É a visão, eles utilizam as meditações tântricas, eles utilizam tudo isso que a gente conhece do Tantra para possibilitar, para fazer com que seja possível você enxergar o irreal. Porque o primeiro passo para a gente se libertar da irrealidade é identificar a irrealidade, né? É o primeiro passo do adicto, né? É o primeiro passo do adicto. Eu preciso reconhecer aquilo, preciso perceber, senão não tem mudança. Exato. Né? É o que a moçada hoje chama da tal da Matrix, né? Sim. Né? Aí vem esses caras da luz, assim que sai o filme Matrix, né? Que foi um grande boom, né? Vem os caras da falsa luz e criam a expressão sair da Matrix. É impossível sair da Matrix. Você só sai da Matrix quando você sai da caverna. Agora, você pode conhecer a Matrix e escolher que tipo de jogo você vai jogar. Porque tem alguns que você não consegue. Por exemplo, roupa. Eu não posso... Isso aqui para mim não serve para nada. Só para me aquecer, mas eu não estou com frio, então para que eu preciso? Mas eu não posso. Sim, né? A convenção social, né? Aí vem o Tantra como esse instrumento. Como esse instrumento para fazer as pessoas, possibilitar as pessoas de despertarem, né? Então, assim, essa é isso é o que eu aprendi do Tantra, né? Isso é o que eu aprendi, que é uma filosofia que te capacita a enxergar a vida por um prisma muito mais amplo. E lógico que esses caras que estão manipulando aqui, eles vão manipular principalmente a sexualidade, né? Que é o grande instrumento natural de libertação do ser humano. E aí a gente não tem um ponto, né, irmão? Esse é o ponto, né? A gente não produz o nosso próprio alimento, né? A gente não produz a nossa própria água, mas a gente produz o nosso próprio prazer. E se disserem para você que esse prazer está errado em sentir, o que te sobra? Só limitação. Castrou a sexualidade, acabou. Castrou a sexualidade, você vai ser uma presa fácil do acorrentamento. Você vai estar ali acorrentado, olhando para aquelas imagens e seguindo todas elas. Porque você não tem energia vital. Castrou a sexualidade, diminuiu a produção de energia vital. O que te resta? A não ser servir de alimento energético, né? Porque esse é o grande objetivo, né? Qual é o principal objetivo desses caras que manipulam a realidade? Gerar angústia, numa angústia permanente na gente. Porque, olha só que interessante, meu velho. Os caras que estão manipulando a luz, eles são prisioneiros que nem a gente. Total. Eles estão afastados da luz, da verdadeira. Eles estão ali. O carcereiro é preso que nem preso. Que nem preso, total. Exatamente. E esse carcereiro vai ter que se alimentar de que energia? Daquela que as pessoas que estão acorrentadas no fundo desprendem. Só que o padrão vibratório deles é tão baixo que eles têm que fazer com que a energia que você desprenda seja de padrão baixo também, padrão vibratório baixo. Aí eles criam
tudo para te angustiar. Aí, aí a gente é uma humanidade angustiada, né? Angustiada, com medo, com pavor. Eles criaram o medo da morte, que não existe. Não existe a morte. Existe uma mudança de estado, mas o fim da essência não existe, né? Nem quem não acredita em vida após a morte, é fácil de entender que a energia que habita esse corpo vai se desprender. E se ela vai se desprender, ela não vai desaparecer, ela vai se desprender, nem assim ela acaba. Sim. Né? Aí esses caras mantêm a gente angustiados o tempo inteiro para eles poderem se alimentar dessa nossa energia. A gente é a bateria para eles. Né? Sim, é exatamente o exemplo da Matrix, né? Quando você vê, é o alimento, né? E a sustentação desse medo faz a gente Sim. vibrar fora do amor. Sim. Né? Sim. E aí, presas fáceis, né, irmão? Presas fáceis. E aí que vem o Tantra. Velho, o Tantra, ele é... Lógico que as pessoas que estão me escutando, elas vão entender que eu estou falando no ótimo sentido. O Tantra é violento. O Tantra precisa ser violento. Em que sentido? O Tantra tem que meter o pé na porta. Olha a energia que pauta o Tantra. É a energia mais forte que existe, porque a energia criadora é a energia que cria uma vida. É uma energia que cria um outro ser, cara. Então, assim, o Tantra é violento no sentido de que ele tem um potencial inimaginável de despertar as pessoas através de sensações explosivas. Né? Lógico que o pano de fundo do Tantra é o amor. Né? É o amor. Mas se a gente pegar algumas figuras, né? Cristo, por exemplo, né? Ele tem uma passagem lá bíblica que ninguém fala, é porque se convencionou também a nem se falar muito, que é uma hora que ele fala assim, para quem pensa que eu vim na Terra trazer o amor, está muito enganado. Sim. Eu vim trazer a espada. A espada, exatamente. Colocar pai contra filho, filho contra mãe. Isso é muito foda, cara. Cara! Me diz se isso não é violento. Exatamente. E ninguém bota um Jesus, um cara que é do amor nesse sentido, porque às vezes você entende que o amor é só, que bonitinho, vem cá, mas muitas vezes o amor é selvagem, né? Isso. Ele rasga, cara. Isso. E a energia da libertação precisa ser mais selvagem ainda. Porque com esses caras que estão manipulando a luz, não adianta eu pedir por favor. Exato. Não adianta. Tanto é que a egrégora hoje que está cuidando do Tantra na Terra porque o Tantra ele está sendo o grande instrumento. Ele vai se tornar o grande instrumento de libertação aqui no planeta. E justamente porque é necessário nesse momento, não adianta mais pedir por favor. O pessoal da diplomacia já se retirou e agora vem um outro pessoal mais bravo. Sim. E é esse pessoal que está guardando as costas do Tantra. Certo? É uma egrégora fortíssima, fortíssima, de uma energia inimaginável. São eles que vão dar suporte para a gente poder fazer isso aqui, ó. Irmão, você tá trazendo a coisa para um outro nível, hein, cara? Gostei demais, cara. Manda. Olha aqui, cara. Eu tô sentindo o drama aqui, cara. Nossa, você é louco. É uma galera que não tem adversários. Certo?
é uma galera que não tem adversários, né? São eles que estão dando a energia. Eu falei isso para a Devagita. Eu falei isso para a Devagita lá quando ela tomou a posse, maravilhosa posse de presidente da Abratantra. Falei assim, Deva, ô Gita, não tenha medo, porque o que tem por trás da egrégora tântrica nesse planeta, dando a possibilidade, dando a força, a proteção para a gente poder falar as coisas sobre o Tantra, é inimaginável. Então, Caraca. irmãozinho, então quem tem essa galera nas costas não tem o direito de ter medo. A gente não tem o direito de ter medo de falar sobre o Tantra, de falar o tanto que ele é libertador. Para ver se afrouxa essas correntes, cara, de alguns, pelo menos. Não vão ser todos, mas alguns, né? E aquele lance do contrabalançamento, né, cara? Porque assim, ó, um que desperta nessa luz, ele vai ter o peso de 1000 que estão, né, do outro lado. E eu acho que é essa a sacada, porque assim, cara, se a gente fala, porque tem muito terapeuta que fica nessa, né, de tipo, ah, mas o Tantra é isso, o Tantra é aquilo, tenho vergonha, tenho isso, tenho aquilo. Mas, cara, por que a gente não usa toda a energia para colocar no movimento? Entre em movimento. Leva a mensagem, cara. Porque assim, muitas vezes aquela pessoa mais simples, a que menos você imagina, é aquela que precisa beber daquela fala. Não porque você é importante, mas porque a energia que transborda a partir de você precisa chegar nela. Né, cara? E eu acho que essa é a parada, cara. Realmente levar a coisa mais pra frente. E a sua fala, irmão, tá aquecendo muito meu coração. Espero que a galera que tá aí do outro lado também esteja sentindo, porque é a missão, cara. É ir pra cima. Cara, eu tô falando com a galera exatamente esse ponto. Vamos pra cima, pessoal. Vamos sair do caixão. Vamos movimentar. Você é terapeuta mesmo? Vamos pra cima. Vamos falar, cara. E acho que uma das coisas que mais me conectam contigo, irmão, é essa tua fala, entende? Você vir, cara. Eu vejo os seus conteúdos, eu acompanho. Tenho muita felicidade de estar observando o teu movimento, porque eu vejo que muitos ainda ficam quietos, sabe? E isso que você falou de... não, cara, eu sou ariano. Você falou para um ariano que eu não tenho direito... Também, aí, tá explicado, cara. Então nós vai pras cabeças, nós vai causar o terror. Por quê? Você falar assim, cara, não temos o direito de sentir medo, cara. Não temos, e de fato nós não temos, porque é a base que a gente tem, a estrutura de ferramenta, o conhecimento que nós temos nesse momento de transição, em que tudo tá tão exposto, não é à toa. A gente tem que... é uma guerra, que você falou, os caras não têm adversário. Quem vai ser? Esses filhos que se levantam, né? Os verdadeiros filhos que se levantam para realmente entrar nessa luta, né? Falaram, não, vocês têm sim. Vocês têm sim com quem competir, digamos assim. Tem sim guerreiros do outro lado aqui que vão honrar essa energia, cara. Demais. Aí, mais a Ariana aí também, hein? Ai, irmão, bom demais, cara. Você é de que dia? 1º de abril, cara. Eu sou dia 14. Aí, tá chegando. Vamos comemorar o mês inteiro, cara. Bom demais, irmão. Então é isso, velho. Então, assim, eu acredito que nós, terapeutas tântricos, super legal, cara, essa ênfase que a gente dá em sexualidade, porque foi, como a gente está conversando, foi a primeira grande castração que a galera que manipula fez, né? Porra, vamos tirar desse pessoal a capacidade de eles se darem prazer. Porque se eles continuarem com essa capacidade de sentir prazer, a gente não vai conseguir manipular. Né? Então, nós, terapeutas tântricos, eu acho que a gente precisa expandir um pouco mais o nosso olhar, que é a função tântrica oriental, para essa visão mais social das coisas. De enxergar as ilusões, mas enxergar as ilusões de verdade mesmo. De verdade. Aquela mais básica. Aquela mais básica, né? Para a gente poder
mesmo que energeticamente, lógico, assim, tem muita gente, tem muita gente que nos procura que não está pronta para esse papo. Mas se você está modificado energeticamente, a tua terapia fica diferente. É campo, né, irmão? A gente Sim. não está... É campo. A gente trabalha com energia, né? Que não tem como você se furtar disso, cara. Porque, principalmente você trazendo uma base, né? É muito diferente. Você tem um conhecimento energético, mas você entendeu o contexto do que está acontecendo no planeta hoje. Qual que é o contexto de toda essa vibração? Quem são e quais os objetivos dessa trupe que está buscando manipular a coisa? E qual que é o meu lugar dentro disso? Né? Se eu tenho essa consciência, cara, enquanto terapeuta, eu acredito que a terapia e todo o contexto energético que me cerca, ele vai para um outro nível de impacto. Exato. Né? Porque já não é um contexto de realmente, cara, não, eu tô aqui para fazer você acessar mais prazer. Não é só isso, você vai acessar mais prazer para que você consiga ter clareza de quem você é e com isso você reconheça as ilusões e vá saindo desse sistema escravagista. Né? Porque quando você realmente tomar essa consciência, cara, a gente vai fortalecendo essa egrégora desse lado aqui. Porque vamos despertando pessoas nesse intento, né? Exatamente. É porque é até natural, né? Quem passa por uma terapia tântrica, naturalmente, o sistema dela passa a estranhar certas coisas que antes eram cotidianas. Nossa, total. Né? Ela, assim... Até relacionamentos mesmo. Caramba, Flávio, depois que comecei a fazer, cara, eu não topo mais certas coisas com familiares. Eu não consigo mais estar perto de certos ambientes. Não consigo. É mudança energética. Né? E, por vezes, a pessoa toma consciência mesmo. Não é só uma estranheza. Ela estranha e chega à conclusão do porquê que ela não está mais. Aí pronto, aí como diz a moçada hoje em dia, né? Aí é violência real, né, cara? Tá vendo como é violência? É um cogumelo atômico, irmão. O despertar né? E se você for ver, como você citou Cristo, em um certo momento ele fala assim, o céu é tomado pela violência. Isso. E essa passagem, cara, é muito louca. E junto com essa outra que você citou, a galera não fala. Não. A galera não fala dessas questões. E é realmente você acessar esse poder de filho, de um com Deus, de unidade, e acessar a parada, cara. Exatamente. É porque tem um outro assunto que vai além da alegoria, né, da caverna, que aí já é muito mais metafísico, assim, né? Que é quem são os dominadores do planeta e por aí vai. Mas eu acho que nem cabe muito essa... É porque ele é muito, muito expansivo mesmo, né? Sim. Agora, dentro dessa ideia da violência servindo ao amor, né? Que é isso que a gente está falando, né? E que as pessoas têm uma ideia de violência como uma ideia de apenas morte, né? Da violência barata. Não, a violência é a utilização da força. É a utilização da força, né? E no nosso caso aqui, é a utilização dessa energia que a gente trabalha com as pessoas, que é a mais potente de todas, para ajudar elas a sacarem o que tem sido feito ao longo da vida inteira com elas, né? Miguel Arcanjo, né, cara? Que o povo se amarra em fazer um ritual de 20 dias para Miguel Arcanjo. O que ele tem na mão? Flor? É muito ariano, cara. É isso, irmão. O que tem na mão, irmão? Um buquê de flores? Total. Por que o cara tem que ter uma espada na mão? Né? E a humanidade chegou num nível de dominação psíquica, né? Que, segundo alguns, está beirando os 95% de dominação da polaridade sombra, né? Que se chamou de sombra, né?
está chegando a 95 e não pode passar de 95, porque senão a existência da humanidade fica em risco, né? Então, É o ponto de não retorno, né? Não vai passar, né? Não dá mais para ser no por favor. Não dá mais para ser no por favor. Tem que ser com esse Tantra enfiando o pé na porta, cara, né? Mostrando, revelando, né? Que é a ideia do Apocalipse, né? A gente não está chegando. O significado de Apocalipse não é fim do planeta, fim da humanidade, é revelação. Exato. Né? Então, por si só, várias dessas imagens que vêm sendo projetadas no fundo da caverna, elas vão cair. Elas vão cair. Porque nós, seres humanos, não temos condição de brigar com esse sistema. A gente tem condição de se modificar internamente. A briga do sistema é briga de cachorro grande. Perfeito. A gente tem a condição de se modificar internamente. E cada um de nós se modificando internamente, a gente fortalece esse exército. Né? E meio que implode a coisa por dentro, né, cara? Porque, assim, o quanto a gente tem colocado energia ao longo da história humana em mudar o sistema, né? Porque o sistema, ele sempre foi esse sistema repressor, principalmente tolhendo a nossa sexualidade, a nossa conexão verdadeira sem intermediários com Deus. Então, sempre tinha um sacerdote, um pastor, um padre, alguma coisa intermediando essa jossa. Então, assim, tudo para o quê? Para que a gente fosse cada vez mais dependente de todas as questões, né? E agora, cara, eu vejo com essa oportunidade que nós estamos vivendo de realmente quebrar a banca, cara. Quebrar a banca, porque a energia planetária, cósmica, universal, digamos assim, né, entrando nesse âmbito mais metafísico, tá propícia, cara. Tá propícia, tipo, você vê, né? Vamos pegar lá, o Sol central do universo tá emanando uma energia de primeiro raio, vontade de poder para cima de todo o universo, alinhando tudo. Quem tiver desafinado, meu amigo, vai sofrer, porque vai pegar a corda lá, vai chorar, vai tremer. Por quê? É vontade de poder do centro cósmico, cara. Não tem como sair dessa vontade. Quem tiver fora vai ser alinhado. Sim. Agora, qual que é o jogo? Qual que é o barco, né, que a gente está? Onde que a gente está colocando a nossa energia e realmente qual é o ponto, qual é a egrégora que a gente está se alinhando? Literalmente, sim. Porque tudo é assim, abrir as mãos, é muito fácil falar assim, não, eu não quero saber disso não, deixa a coisa rolar. Só isso já é uma decisão, cara. Isso já é uma decisão. Então, cara, exatamente entrar para dentro. Para com essa brisa de vamos mudar fora. Já não dá mais tempo. Não é uma questão de fora agora. Né? Não, é uma questão de entrar, cara. Entrar mesmo e assim, destrava suas paradas. Reconhece quem você é. Reconhece o que você está fazendo aqui. E é o que o Flavião falou. Pé na porta, cara. Eu sou dessa linha mesmo. É pé na porta. Não tem como, cara. Agora, eu falei para você assim, tem um outro assunto que ele é muito mais assim, viajandão. Mas, cara, tu me deu a deixa, né? Aí, manda. Levantei e você corta. Não, olha só. Vamos imaginar uma televisão, uma imagem projetada numa televisão, certo? Vamos chamar essa televisão toda, vamos chamar ela de Deus. A imagem é formada pelos pixels, certo? Certo. Eu sou um pixel, você é outro pixel. Todos somos os pixels que formam essa imagem. Então, seria coerente eu pixel, falar, eu quero chegar a Deus? Não, eu já estou ali. É tipo o peixe falar, eu quero estar na água, né? Assim, a energia que me forma, que me compõe, se eu pudesse fazer uma análise do DNA energético, é o mesmo de Deus. Certo? Lógico que eu sou uma fração
É quase homeopático o negócio, né? É, por trilhões, por quatrilhões. Sim, Mas, total. certo? Bom, aí o que os manipuladores da luz fazem? Que aí que foi a deixa que você me deu. Eles dizem que a gente precisa de um salvador. Aí eles criam os sacerdotes, foi essa a deixa que você me deu. Aí a gente está cheio de sacerdotes, a gente está cheio de gurus, a gente está cheio de gente fazendo essa intermediação. Não preciso de ninguém intermediando nada. Eu sou a fagulha do Criador. Eu preciso arrumar um mecanismo de me conectar. Eu não preciso achar que eu tenho que fazer um esforço para chegar na energia primordial. Não, eu já sou energia primordial. Eu só preciso arrumar um modo de conectar para poder receber, para poder ser abastecido de todo o conhecimento que está aí. Total. Certo? Então, chegou a época, chegou a era dos não gurus, irmão. Chegou. Acaba com isso. Acabem, né, com essa ideia de que a gente precisa de alguém para fazer esse meio de campo entre a gente e o Criador, se a gente é o Criador fracionado. Exato. Né? O acesso é direto, é um reconhecimento, né? Quando você vê na tradição do yoga mais antigo, Patanjali, eles vão usar uma palavra chamada smriti, em sânscrito, que significa rememoração, ou um relembrar. Eles dizem que o processo de despertar ou de iluminação vem desse smriti. Eu reconheço a parada, eu me rememoro. Então não é algo que eu crio, que eu construo. Eu simplesmente me dou conta. E aí tem uma história muito legal de um praticante oriental que ele ficava lá fazendo o Bhakti Yoga dele, né, as devoções, e lá e ele, oh Deus, me ouça, eu quero me conectar e tudo mais. Até que um belo dia na prática dele, ele estava indo fazer a oblação dele e ele percebeu assim, ele falou, mas quem é Deus se não eu? Uhum. Ele teve esse insight, mas quem é Deus se não eu? E aí, em vez dele ir para o altar, pela primeira vez, ele fez a oblação para si mesmo. E quando ele fez essa oblação para si mesmo, se reconhecendo enquanto Deus, ele iluminou, destravou a parada, né? Ele teve um acesso. Pronto, é simples. Pronto. Nesse momento, ele acaba com todos os véus do esquecimento, ele afina vibracionalmente com a egrégora, a gente está na fase, a gente está na época da queda dos véus, né? A gente está nessa época de queda de véu. Mas a galera acha que cair véu do esquecimento é lembrar do que foi numa outra vida. Não, isso não adianta nada. Não adianta nada. Né? Cair véu do esquecimento é eu poder ter acesso a isso que você acabou de dizer, ao conhecimento. Ao conhecimento que eu já trago no meu núcleo, ao conhecimento que eu posso ter acesso da minha egrégora, né? É o conhecimento, é essa afinação de vibração que eu posso fazer com esse eu superior, que é dividido em vários fractais, eu sou só um deles. É o conhecimento que eu posso ter acesso da minha mônada, da minha supermônada, e por aí vai, cara. Né? Eu não preciso de ninguém para me salvar. Tem muita gente tem gente próxima de mim que às vezes fica pé da vida comigo e fala assim, pô, tu não precisa de ninguém. Não. Precisar? Não. Porque o meu salvador sou eu, cara. Se eu ficar terceirizando a minha salvação, ela não vai acontecer nunca. E se for para pensar que o maninho sem vergonha que terceiriza todas as coisas, né, cara? Não tá assumindo que ele foi criado, né? Porque se a gente for pegar até a Gênese da Bíblia mesmo, não precisa nem ir pro Oriente, que o Oriente é fecundo de clareza sobre o que você é. Mas vamos pegar da nossa cultura, que é o Gênesis. Fala assim, você é a imagem e semelhança do Criador. Ponto, cara. Pronto.
Ponto. Acabou. Acabou. Você vai discutir? Não vou discutir. Então eu vou aceitar essa jossa. Isso. E deixa o seu criador. E deixa o seu criador, né? Lógico que eu vim com esse formato, né? Eu vim com esse formato, esse meu invólucro carnal. Ele me limita, né? Ele me limita. Então, eu tenho que desempenhar a função desse formato o máximo possível. Se numa outra vez eu vier com... Hoje eu sou um copo, então eu tenho que ser um copo. Vai que numa próxima vez eu venho em garrafa, aí já jogo garrafa, né? Total. Total. Acho que o Tantra ele nos dá essa capacidade de ser o que nós somos sem essa ansiedade atual de nos movermos constantemente para um outro lugar, né? Um tem que. Eu acho que essa parada do tem que no Tantra, cara, me deu tanta paz no coração de tirar isso. De tirar esse peso do que eu preciso ser algo além do que isso aqui. Eu preciso me transformar em outra coisa que não sou eu, de fato. Então, isso vem da nossa cultura, vem desses dominadores que implementam uma parada na nossa cabeça que faz com que a gente não aceite o que nós somos, que faz com que a gente, na verdade, até odeie aquilo que nós somos. Isso nos afasta cada vez mais do que é a nossa verdadeira identidade. Só que quando o Tantra entrou na minha vida, ele me trouxe essa paz de eu entender que, cara, eu não tenho que nada. Do jeito que eu sou a perfeição nesse exato momento. Ah, mas você brigou com fulano agora, você foi mal educado. Isso é isso. Eu reconheço agora, nesse exato momento, que o meu ser é mal educado, que eu fiquei com raiva, que eu fiquei triste, eu quis chorar. Isso é a maior maravilha do mundo, cara. Porque quando eu realmente posso penetrar na minha verdade. Eu até estava fazendo uma sessão hoje de terapia aqui com uma aluna, com uma cliente, e a gente entrou nesse ponto. Cara, quando eu reconheço que aquilo que eu estou sentindo é válido e que não é feio, que não está errado, eu entro num lugar de aceitação que eu começo a entrar nessa amorosidade, sair desse medo que é instalado e entro nesse lugar de amorosidade, onde eu consigo me perceber. E aí, a qualidade dessa pessoa que consegue se ver, se reconhecer, a qualidade dessa pessoa no mundo é outra. Né? Sim. É outra. E o que ela vai fazer com as pessoas que estão ao redor, o despertar que ela vai trazer energético, como você bem disse, é gigantesco, cara. É imenso. Esse termo ter que foi criado pelos manipuladores. Ele não existe em esferas superiores. O ter que. Não existe. Porque ninguém tem que nada. Justamente por essa ideia da infinitude. Né? Ah, nessa vida eu tenho que despertar. Não, cara, não tem não. Porque um dia você vai. Olha a liberdade que isso dá, né, cara? Foda-se tudo, velho. Só vai, só solta, né? É isso aí. Né? Então tem alguns termos que eles criam para gerar angústia. Porque lembra, eles gerando a angústia contamina nosso ectoplasma, porque nosso ectoplasma é de quinta ou sexta. Quando a gente está angustiado, o nosso desprendimento de energia fica num padrão vibratório bastante baixo, aí eles conseguem comer, né? Então, uma série de ter que são criados para a gente ficar angustiado o tempo inteiro, cara. A gente vai dormir angustiado, a gente acorda angustiado. A gente está tendo que resolver um monte de coisa que... Porra, mas faz parte. Faz parte do jogo, mas não tem sentido, né, cara? Quando você olha realmente, é aquilo que você falou. Quando eu começo a flexibilizar aquelas algemas ali, eu começo a olhar do ponto de vista tântrico, né, mais ampliado, ter essa visão, eu olho e falo, cara, não tem sentido. Tem coisas que a gente está sustentando na nossa vida que não fazem o menor sentido e que consomem uma quantidade massiva de energia que muitas vezes é aquilo que está te prendendo para você realizar o que você tem desejo no seu coração. Lembrando que o desejo do seu coração é o que Deus está falando, é a tua essência divina pulsando, falando, vai nessa direção, faça isso aqui.
né? Porque muitas vezes eu olhava para o meu coração, para os desejos que o meu coração tinha, eu não conseguia ver essa conexão, exatamente por estar dentro dessa teia de manipulação. Eu não conseguia ver a conexão daquilo que vibrava no meu coração como sendo esse aspecto divino, entende? Que está me levando para um pulso de expansão. Quando eu percebi, cara, que essa voz que estava no meu coração era essa identidade, esse eu superior, como a gente quiser chamar, não importa, mas que era essa voz, cara, que falava, eu falei, meu, foda-se tudo, cara. Eu não importa, é o que o Osho fala, né? Não importa a consequência, ouça o seu coração. Não importa o resultado disso, segue nessa parada. E eu acho que é aí que começa o jogo, cara. Porque quando a gente começa a flertar com essa liberdade, com essa possibilidade de expandir o meu amor, de agir fora dessas amarras, é uma coisa que não é só pra mim, cara. Né? Isso me impacta diretamente, mas as pessoas que estão ao redor, elas começam a se questionar. Elas falam, cara, o que está acontecendo? O que está acontecendo com o Flávio? Você viu? Você viu a autonomia que o Flávio tem? Você vê o poder que sai da voz dele, porque ele tem... Não está vindo de um livro, cara. Dá para ver que não é de um livro que você está falando. Está enraizado numa experiência. E isso tem um impacto gigantesco, né, cara? Certo. E aí, isso que você falou, olha só. Quando a gente se abre, quando eu decido que eu sou o salvador da minha vida, quando eu decido que eu sou mesmo que seja uma fagulha, mas eu sou Deus, eu consigo me abrir para conhecimentos superiores, ou sei lá, se é superior, se tem essa geografia, né? Sim. E que aí são gerados conhecimentos que acabam se transformando em vídeos e tal, numas ideias. Tem vezes que eu gravo um vídeo e falo assim, caceta, velho. De onde saiu essa ideia? Eu não tenho nem inteligência para formar uma ideia dessa. Caramba, tão coisa... é da galera, é da egrégora. Cara, não tem coisa mais tesuda que isso, irmão. Eu entendo o que você tá falando. E é muito louco isso, porque o mais tesudo disso é você admirar a parada, né? Você realmente perceber e falar, cara, eu assim, não é que eu estou me desvalorizando, mas eu entendo que eu não tenho capacidade para isso. Então você reconhece a parada e você fala, velho, que lindo fazer parte dessa parada, né? Não, tem vezes que termina um vídeo, cara, o cara na gargalhada fala assim, meu Deus, de onde saiu isso, cara? Mas faz todo sentido. E aí eu fico vendo a reação das pessoas que assistiram o vídeo e que elas falam assim, caramba, fez sentido para mim, caiu ficha, tá gerando insight. É só se abrir, cara. É só a gente assumir a ideia de que a única pessoa que vai salvar a gente é a gente mesmo. Que eu não preciso, eu não posso ficar dependendo de ninguém. E que aí eu tenho que assumir tudo que eu faço. Tanto as coisas para ter essa autonomia, a gente corre o risco de cometer vários equívocos. Mas não tem importância se cometer. Né? Não tem importância. A vida é infinita. Exato. A gente foi educado a temer o erro, quando na verdade o erro ele vai trazer a experiência que a gente precisa para o próximo nível. Né? Eu não digo de errarmos nas mesmas coisas, mas uma vez eu ouvi uma frase muito interessante que diz assim, erre várias vezes, mas sempre em coisas diferentes, porque isso vai te dar movimento. Então, siga errando. Erre todo dia, mas erre em coisas novas. Porque isso vai te trazer novas experiências, novos resultados, né, novos aprendizados. E eu acho que o jogo é esse, porque... e o Tantra, ele traz essa visão do quê? Da experiência. Eu não qualifico isso como, isso é bom para minha vida, isso é ruim para minha vida. Não, eu recebo com totalidade e percebo a experiência que aquilo me trouxe. Porque muitas vezes uma coisa que em um certo momento vai ter um aspecto negativo, no outro vai ter um aspecto positivo. E na maioria das vezes, independente da qualificação que a mente vai dar para uma determinada situação, via de regra, quando a gente passa, né, depois de um tempo, a gente olha para a situação e fala assim, uau, olha o que ficou de fato disso. Né? Olha o quanto isso me transformou para um próximo nível, me deu mais clareza, me deu mais visão e me fez perceber que eu estava numa certa ilusão, estava um pouco perdido. Né? Então isso é muito interessante, cara, porque mesmo
os desafios da jornada. No Tantra, eles não têm essa dor tão pungente. Eu tenho uma clareza de que tudo é para minha experiência, para o meu crescimento, e eu entro nisso de cabeça. Então, eu não fico, mas eu não posso estar assim. Não, cara, eu entro na parada. Eu vivencio aquilo com a totalidade do meu ser, porque até eu adquiro mais velocidade, né? Se eu estou num processo de sofrimento, quando eu vivo aquele sofrimento com totalidade, eu passo por aquilo mais rápido. Né? A resistência ela faz com que eu demore na coisa e vá perdurando essa dor. E tem pessoas que ficam meses, né, nessas questões. Né? Sim. E uma coisa é fazer a negação, mas eu vou explicar esse sentido de negação absoluta do sofrimento. Porque ele também foi algo criado para nos aprisionar. A ideia de que o sofrimento engrandece. Sem sofrimento não há crescimento. Cara, isso é absolutamente falso. Isso vem do cristianismo forte, né, cara? Eu estava até comentando aqui numa das lives, não sei com quem que foi que eu falei, mas esses dias eu estava ouvindo uma música evangélica de louvor, e foi 2 em seguida, assim. Eu fiquei impressionado o quanto eles falam assim, eles viram para Jesus e falam, eu não sou merecedor desse amor, eu não sou merecedor. E aí eu ouvi essa música e eu falava assim, não, cara, eu sou merecedor sim. Como assim? Não tem sentido, né, cara? É muito bom. Sim, eu sou merecedor do que existe de mais maravilhoso na existência. Mais maravilhoso, né? E eu vou negar o sofrimento, eu não vou aceitar o sofrimento. Eu não vou sofrer dizendo, esse sofrimento vai me fazer uma pessoa melhor. Não, cara, eu posso ser uma pessoa melhor sem sofrimento. Quando você medita, você sofre? Jamais. Pô, mas olha o potencial de crescimento que a meditação tem. Então, esse exemplo simples da meditação cai por terra a ideia do sofrimento. Eu posso, né? Não, tá por fora esse negócio de ter que sofrer para crescer na vida, para se desenvolver, velho. Né? A gente não pode mais aceitar isso. Né? E o Tantra, ele é essa via, né, irmão? É uma via de felicidade, realmente de desabrochar, né, cara? Cara. Porque essa ideia da aceitação, mesmo que não seja consciente, mas ela é perniciosa, né, cara? Ela tá ali no inconsciente, né? Isso daí faz as pessoas ficarem em casamentos horríveis, faz as pessoas continuarem lidando com famílias que são terríveis. Tem muita gente que parte da solução para a vida delas é se afastar da família, cara. Exato. Né? São as fases do relacionamento, né? Tá ali, tá conturbado, relacionamento conturbado. Daqui a pouco um percebe o motivo da perturbação, mas o outro não percebe. Esse faz um esforço para mudar, mas o outro não faz. O 4º passo é o rompimento. Quem segue esses passos, que está diante de uma pessoa que resiste em modificar, vai ficar junto por quê? Não interessa se isso é num casamento, não interessa se isso é na família, não interessa. Há que haver o rompimento. Há que se mobilizar essa energia para o rompimento, porque senão há contaminação energética. Esse cara que manipula a luz, a falsa luz da fogueira, que se alimenta da tua energia, não é só ele que se alimenta da tua energia. Relacionamentos nocivos, tem gente que se alimenta da nossa energia também. Total. Não tem relacionamento que uma pessoa está sempre exausta. Para onde que está indo essa energia dela?
gente não tem mais tempo para desperdiçar tanta energia. A gente chegou numa época da individualidade, irmão. Não é do egoísmo, não é nada disso, é da individualidade. Eu não posso mais gastar energia que me é tão cara no meu crescimento, jogando ela fora. Jogando ela fora com maus relacionamentos, jogando ela fora com maus objetivos. Não posso. Tem que ter um zelo, porque né? Ela vai me fazer falta. Ela vai Sim. me fazer falta. E é tão difícil da gente se abastecer energeticamente. Né? Total. E é um processo que implica muita maturidade, né? Você falar que estamos num momento de individualidade e que não é um fato de ser egoísta, mas de ser maduro. E é muito legal porque dentro do processo espiritual muitas vezes as pessoas falam assim, né, tem que abandonar o ego para viver a verdadeira espiritualidade. Mas uma frase muito interessante que eu ouvi esses dias é o quê? Você não abandona algo que você não tem. Então, dentro até do processo, se a gente for pegar a própria psicologia bioenergética que conversa, o Haitiana, né, que conversa um pouco com o Tantra, a gente vê que você precisa de um ego maduro, né? Você precisa ter esse ego maduro de fato, essa individualidade robusta, para que até você possa acessar depois o plano espiritual, né? Antes disso não tem. Demonizaram o ego, né, cara? Exato, exatamente. Ego é defesa, irmão. Ego é defesa. É o ego que me faz ficar vivo. O problema é que ele tem a tendência, ele se manifesta enxergando muitas ameaças aonde não existe. Mas esse negócio de endemonizar o ego é exatamente isso que você falou. É só colocar ele no lugar. Tem que colocar ele no lugar certo. Ele estando no lugar certo, como um servidor, como um canal, a coisa funciona. Sim. Só que para isso precisa de maturidade. Então eu super concordo contigo, cara, nessa questão de que a gente precisa ter essa individualidade robusta. É esse momento. Sim. E o ponto que eu estava até tratando com a minha cliente hoje é esse ponto de, às vezes, cara, quer agradar todo mundo, quer sempre estar na direção do outro, sabe? Que eu falei assim para ela várias vezes, eu falei, anota essa frase, você vai repetir que nem o Bart dos Simpsons fica escrevendo lá, você vai falar assim, cuidar da minha própria vida, cuidar da minha própria vida, cuidar da minha própria vida. Porque a parada é essa, o tanto de energia que a gente despende olhando o problema dos outros e nada mais é do que a gente indo lá no casulo da borboleta, abrindo o casulo e deixando ela morrer, porque ela não vai fazer o esforço necessário para ela crescer. Então isso é muito louco. É muito louco isso, cara. Gasta muito energia. E fora que é uma atitude bastante egóica essa do querer agradar todo mundo. Porque ninguém quer agradar nessa fúria toda que você descreveu, ninguém quer agradar por agradar. Ninguém quer agradar por fazer, quer agradar esperando reconhecimento. Exato. Então não tem fim nunca. Não tem fim nunca. E aí veio as... Bom... Irmão, nós vamos precisar de umas 10 lives aqui, viu, cara? Vai, cara. Vai que a gente ainda vai ter que falar dos senhores do karma. Ih, cara. Não, eu gostei que você tem esse viés meio esotérico, espiritualista. Eu tenho essa parada também. Vamos marcar uma série aí pra gente fazer. Porque a gente vai quebrar a banca, hein? Bora. Então, a gente tem que falar dos decretos que são combinados antes da gente encarnar nesse planeta, os decretos de escassez, os decretos de maus relacionamentos. Todo ser humano, quando vem para esse planeta, assina um decreto. Todo. Não houve nenhum ser humano que já pisou nessa terra que não veio com um decreto de escassez, seja em que área da vida for. E isso é desnecessário também, é a ideia do sofrimento, é a ideia da manutenção da angústia para a gente gerar energia para eles se alimentarem da gente. Nunca mais, não, vamos fazer uma série para acabar com essa jossa, cara. Mas tem que falar, irmão. É isso, cara. Vamos combinar essa... E é uma série mesmo, fazer várias, porque aqui o papo 2 Ariana ainda, cara, não vai acabar tão cedo. Qual é teu ascendente? Meu ascendente é Sagitário, velho. E o meu também, cara. Nossa,
Nossa, puta que pariu. Não vai tocar o terror, irmão. Não tem como, hein? Meu Deus do céu, cara. É fogo com fogo. Você tá maluco. Bom demais, irmão. Vamos pra cima, então. Irmão, eu vou agradecendo por aqui. Gratidão demais. Acho que a gente conseguiu gerar um conteúdo muito fora da curva aqui pra galera e de se divertindo, né? Esse foi o principal. Com certeza vai ter muito papo aí pela frente. Já deu pra gente perceber essa parada, então vamos fazer isso acontecer. Mas, irmão, por hora agradeço demais a sua atenção, tudo isso que você trouxe, rico demais, feliz por nossa troca. E deixa aí um recadinho pra gente encerrar hoje. Demais, cara. Decrete o fim do sofrimento. Você não precisa sofrer para se desenvolver. Se você está passando por algum sofrimento e ele é evitável, descarta da tua vida. Assim. Perfeito. Não importa qual seja. Não importa qual seja. Isso. Simples assim. Só joga. Só joga. Só joga. Ninguém vai sofrer porque se livrou de um sofrimento. Nossa, agora você fechou a banca, cara. Quem não pegou? Caraca, demais. Né? O pessoal fica nessa dúvida. Ah, mas se eu abrir mão disso, o que vai ser de mim? Pô, você está achando que você vai sofrer porque você abriu mão de um sofrimento? Nossa, meu Deus. Instagram, agora vocês vão ter que dormir com essa, hein? Vocês provocaram os arianos. Olha o que o Flávio te diz aí no final desse rolê, hein? Ai, irmão, gratidão, meu querido. Gratidão demais. Tamo juntão. Eu que agradeço. Bom demais, cara. Vamos junto aí nessa missão. Galerinha que ficou com a gente aqui, tamo junto na jornada. Muitas bênçãos a todos aí. Excelente noite. E, Flavião, vamos falando aí que a gente vai marcar. Você fica ligado que a gente vai fazer muita coisa boa por aí. Já topei. Fechou, querido? Deus abençoe. Tamo junto, querido. Excelente noite pra ti. Um abração. Abraço.